Vou começar então a nossa live de hoje. Minha convidada é a psicóloga Cibele Querino. Querida, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, falar desses temas importantes que eu adoro falar. Fico muito feliz. Você sabe que eu tô adorando. Eu falei que isso aqui para mim é uma terapia semanal. Eu tô amando, sério. Cibele, Que ótimo. a gente vai falar hoje sobre a pandemia como desculpa. Eu conheço muita gente que sempre usou alguma coisa como desculpa para tudo. Antes mesmo da pandemia, a pessoa ficava doente, ou ela tinha que acordar cedo, ou ela estava cansada, ou ela não podia sair, ou ela estava com uma unha encravada, ou ela estava com caspa. Enfim, qualquer coisa era uma desculpa para essa pessoa não sair ou não fazer um trabalho. Com a pandemia, isso aumentou. Como você acha que as pessoas estão tratando a pandemia como desculpa? Então, antes da gente começar a falar da pandemia como desculpa, é bom a gente, assim, deixar claro que não é um discurso de elite, tá? Não, a gente não tá querendo falar assim, você pode fazer tudo, a pandemia é só uma desculpa que você vai lá e fazer. Essa desculpa que a gente precisa falar é uma desculpa que, como você falou, as pessoas já usam para muitas coisas. E, assim, a pandemia é uma coisa que afeta todo mundo. A gente, querendo ou não, ela tá aí. Tem muita gente que nega e acha que a negação é uma forma de lidar, mas ela existe e não tem o que fazer em relação a isso, né? E ela atinge todas as pessoas. A gente não pode falar que atinge as pessoas de uma forma igual, porque não é. Para uma pessoa, a pandemia é o tédio, ficar em casa e não poder ver os amigos. Para uma outra pessoa é não ter o que comer. Para outra pessoa é cancelar uma viagem e para outra é perder a pessoa que ela mais ama. Então a gente tem que entender que os sofrimentos são diferentes, mas tem sofrimento para todo mundo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para que a pandemia não seja uma desculpa para coisas que a gente já evita, os comportamentos de esquiva que a gente fala, né? Então, tem muita gente que é introvertido. E aí, os introvertidos, é muito comum ouvir isso agora nos atendimentos online, falando assim, como eu não gosto muito das reuniões do meu trabalho, como eu não gosto muito de estar com os meus amigos interagindo, eu não tô vendo problema nenhum na pandemia. Mas aí pensa, e quando isso tudo voltar, né? Quando tudo passar, como que essas pessoas vão lidar se elas já têm uma dificuldade na interação, no comportamento? Então, são várias coisas aí que a gente precisa considerar e que para cada grupo de pessoa vai ser de um jeito diferente. Isso, na verdade, é um problema mesmo da pessoa, então, de interação. Você estava falando sobre isso. É a pessoa que ela tem medo de interagir ou tem vergonha de interagir. É mais ou menos isso? Sim. A gente tem que considerar que existem as pessoas que são introvertidas, que são as pessoas que não têm que não gostam de estar assim, num ambiente cheio de gente. E é totalmente normal, elas não precisam mudar a personalidade delas, mas elas precisam ter algumas habilidades para poder interagir, ter uma vida social, conversar no trabalho, porque às vezes eu quero um cargo e esse cargo pode ser um cargo que não exige muito de mim, assim, de habilidade com as pessoas, mas eu vou ter uma reunião semanal com o meu chefe. Então, é necessário... A comunicação, ela é toda habilidade. Não é uma coisa que as pessoas pensam, eu nasci assim, eu não posso mudar. Não, você pode mudar, você pode melhorar. A sua personalidade não vai mudar. Você não vai, por exemplo, eu prefiro ir no cinema do que ir numa balada. Você não precisa mudar isso. Não é uma coisa que faz muita diferença. Agora, você conseguir expressar o que você pensa é muito importante. Então, todo mundo precisa desenvolver essa habilidade. É uma coisa que eu fico muito curioso em saber, é que, por exemplo, a pessoa, você citou cinema e balada, né? Vamos falar de balada. A pessoa não gosta de balada, ela não quer ir para balada. E ela se força a ir para agradar as outras pessoas. Ela não entende, na verdade, o que ela quer ou o que ela precisa. A gente está falando meio de desculpa nesse caso, assim, porque com a pandemia tudo isso ficou muito mais fácil, né? Você não tem o que dar de desculpa, você não pode fazer e pronto. Agora, na vida é meio isso. A pessoa tem que entender, então, claro, o que ela quer da vida dela. E ela tem que deixar o outro não se importar muito com isso, né? Aliás, não se importar nada. Sim, com certeza. As pessoas precisam encontrar o grupo que elas se identificam e aí vai ficar muito mais fácil. Porque se eu me forço a ir pra balada e a minha preferência é ficar em casa assistindo um filme com os meus amigos, eu não vou me sentir bem na balada. E a mesma coisa o contrário, eu não vou ser feliz trancada em casa se eu gosto de interagir.
Mas no meio de tudo isso tem a timidez, porque a timidez ela não é uma condição só do introvertido. Eu posso ser super extrovertida, mas com o meu medo de me expor, de ser julgada numa situação, eu fico tímida e eu não consigo me expressar e eu evito esse tipo de lugar. Então, esses são os comportamentos de esquiva que as pessoas podem aumentar, né? Porque a pandemia ela trouxe à tona várias coisas que já eram problemas. Então, assim, se tem gente passando fome por causa da pandemia, tinha gente passando fome antes também. Mas a pandemia piorou essa situação. Então, é só um exemplo de coisas que foram pioradas nesse período de pandemia. Você estava falando sobre timidez. Então, a pessoa que usa essa desculpa é, em sua maioria, tímida. Não, nem sempre. A Não. timidez é uma condição... É sem caráter, tipo aquele louco, Essa... mentira, tô brincando. Não, sem caráter é muito pesado. Mas a pessoa que usa isso sempre como desculpa, ela é meio maldosa também, né? Porque ela tá brigando com ela mesma. Então, não tem uma condição aí, né? Tem gente que vai fazer porque simplesmente vai gostar mais do trabalho em home office. A gente vai ter umas coisas aí depois dessa pandemia, porque não tem como a gente prever como vai ser, né? Mas as pessoas estão descobrindo que elas podem fazer muitas coisas que antes elas não queriam, né? E aí elas vão descobrindo que, olha, se eu ficar em casa, eu não vou me expor, eu não vou passar vergonha, a minha autoestima já não tá boa, eu vou ficar em casa. E aí isso é pior para ela. Não é assim uma desculpa maldosa na maioria das vezes. Às vezes é uma coisa que ela coloca ali para ela achando que é o melhor e só vai abaixar a autoestima, vai piorar a situação dela, porque ela não consegue se comunicar e se expressar, e isso vai piorando muito mais. A gente pode ver isso em pacientes que, assim, estavam num tratamento, estavam indo super bem, estavam começando a sair de casa, se expressar, e agora estão trancados em casa. Aí vai voltar todo aquele medo. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso e tomar cuidado para essa volta e as atividades de forma geral. Eu já quero ir para a próxima pergunta, mas antes, continuando nesse tema, eu fiquei pensando muito sobre, porque eu sempre falei na minha vida que eu era tímido. Eu falei, apesar de eu ser extrovertido, eu sou tímido, mas alguém me falou que eu não sou tímido, na verdade. Que eu sou um pouco reservado em algumas coisas, que é muito diferente de tímido. É mais ou menos isso? Timidez e introversão não são a mesma coisa? Como é que funciona tudo isso? Sim, na verdade, uma pessoa super extrovertida, em uma situação específica, ela pode ser tímida, ela pode ter, por exemplo, vergonha de falar em público e se comunicar muito bem entre os amigos, e também pode acontecer o contrário. Por isso que a gente vê muitos artistas, por exemplo, que vão lá e fazem show, fazem novela, aí na hora de entrevistar ele fala que é super reservado, super tímido, não gosta de falar da própria vida. Então, a gente pode ter essa diferença em diferentes campos da vida, no profissional, no pessoal, quando é uma situação que eu não conheço, que eu me sinto um pouco confusa ali na hora de me expressar, então muda um pouco de ambiente também. Por isso que o ator, por exemplo, ele acaba se escondendo escondendo entre aspas, no personagem. Ele acaba se revelando ou sendo alguma coisa que ele gostaria ou que ele gostaria de falar ou de alguma coisa que ele gostaria de ser naquele personagem, e aí ele volta para ser quem ele é. Com certeza. Ele pode se desenvolver nessa habilidade em um campo específico, e a gente pega o exemplo da balada e da pessoa que tem uma reunião por semana. Ela não precisa chegar na balada, dançar, cantar, pegar o microfone no karaokê e fazer um monte de coisas. Ai, que sonho! Não... Sibeli, não me fala isso, porque eu tô com uma vontade de fazer isso, eu não tenho noção. Ai, nem me fale. Tá me fazendo muita falta o karaokê. Eu adoro essas coisas. Eu também. Mas... Acabando isso, a gente vai, hein? A gente vai ser a pessoa mais extrovertida do mundo no palco do karaokê. Então, isso é ótimo. Mas essa pessoa não precisa. Aí tem gente que se cobra muito e fala assim, caramba, eu fui com os meus amigos ali e eu não consegui. Mas isso está trazendo um prejuízo real para sua vida? A gente tem que pensar isso também, porque a gente não pode se forçar a ser uma pessoa diferente. Às vezes você é assim e pronto, encontra uma coisa que é boa para você. Mas as suas obrigações, você precisa desenvolver uma habilidade para lidar com aquilo. Você não pode fugir do seu trabalho. Se o seu sonho é, sei lá, ser gerente da empresa, você vai precisar de algumas habilidades para lidar com pessoas. Não tem como fugir disso. A gente tem que sempre ver o que vai ser bom pra gente, o que não é, e distinguir essas coisas. Você falando agora, a gente começou a falar de karaokê, eu até pensei muito nisso. Eu, quando vou cantar a primeira música no karaokê, eu tô num estado de nervoso, suando,
preocupado. É muito louco, porque na verdade é um medo que a gente tem do julgamento do outro. E a gente que trabalha Sim. com imagem, com vídeo, a gente tem isso mesmo, né? Nesse primeiro momento. Mas depois o negócio vai e rola. Mas eu entendo super assim. Agora, a pessoa não gostar de alguma coisa e fazer porque tem que fazer, e aí tentar ficar achando desculpa para falar para os outros, é pior ainda. Se torna um sofrimento. Então, assim, antes de arrumar qualquer desculpa depois da quarentena, se questiona. Se não é isso que você quer mesmo, procura um outro caminho que você queira. Só não pode parar. Só não pode ficar assim, ah, eu não vou mais fazer nada da minha vida e eu vou ficar trancada em casa porque eu passei por um momento difícil na pandemia. Sibeli, vamos falar desse novo normal que falam tanto? Eu acho um terror. Eu odeio falar novo normal, não gosto, porque eu acho que a vida é agora, a vida está acontecendo, e o normal é esse, não tem novo ou velho, ah, o que era antes, ah, o que vai ser depois. Não, a gente está vivendo isso, está vivendo um dia por vez, e eu acho essa palavra novo normal, para mim, terrível. Ela me dá mais ansiedade do que outra. Aí eu tenho vontade de dar desculpa, falar, não, vai ficar tudo bem aqui, aí eu tento achar uma desculpa para a pandemia. Mas o que você acha desse novo normal que falam tanto? A gente teve uma situação antes da quarentena, né? Durante a quarentena e depois vão ter umas mudanças, sabe? Não adianta falar assim, a gente vai voltar ao que era antes. A gente não vai voltar ao que era antes, mas não necessariamente as mudanças serão negativas. Ah, não fala isso, gente. Eu preciso. Sério, eu preciso sair para dançar com multidão. Eu preciso de gente, Sim, abraçar com pessoas. certeza. Mas, independente disso, isso vai voltar um dia. Isso é claro que vai voltar. A gente, no momento que surgir a vacina e tal, mas mesmo depois que a doença acabar, a gente vai ter umas mudanças bem grandes na sociedade. Não tem como negar isso, porque a gente pode pegar o exemplo das outras pandemias, da peste negra, das guerras. As pessoas, elas passam a ver a vida de uma forma diferente. Quando a gente fala isso, a gente fala assim, ah, você tá romantizando a quarentena. Não é isso. A quarentena não veio para trazer nada de bom pra gente. Mas, de fato, é normal do ser humano, quando ele passa por um problema, quando ele passa por uma situação difícil, que ele comece a dar significados novos à vida. Ele tenta buscar uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, assim, depois das guerras, depois das grandes pandemias, as pessoas passaram a valorizar mais. Isso trouxe mudança na moda, no cinema, em todo tipo de arte. Então, teve mudança positiva. Então, essa mudança que eu falo depois, pós-Covid, né? Não necessariamente vai ser uma mudança negativa. Mas eu acho que, assim, a doença, o vírus, ele acelerou alguns processos que já estavam em curso. Por exemplo, assim, todo mundo já previa que em algum momento a tecnologia seria muito grande e as pessoas iam poder fazer muito mais coisas através da internet, do computador, do celular, do que a gente estava há, sei lá, 6 meses atrás. A gente não imaginava que todas as reuniões, os encontros e até aniversários poderiam acontecer de forma virtual. Quando acabar a quarentena, vai ter uma explosão de eu quero encontrar meus amigos, eu quero abraçar, eu quero dançar, eu quero fazer várias coisas. Mas as pessoas vão começar a pensar assim, caramba, eu posso ganhar tempo se eu tenho uma reunião de meia hora para fazer, eu posso fazer ela pelo celular, não tem Ai, que problema nenhum. sonho, gente. E Fala de antes, novo isso, por favor. Só mais uma vez, usem a velho. tecnologia. Ai. Isso ia acontecer um dia, mas o vírus deu uma adiantada nessas coisas, né? Que iam acontecer em algum momento. As pessoas, mas, por exemplo, pessoas que só tinham acesso ao WhatsApp, Facebook e Instagram, hoje já sabem usar vários aplicativos de banco, aplicativos de reunião. E se não tivesse a necessidade, essas pessoas não teriam desenvolvido isso tudo, né? E aí eu posso falar por mim, porque eu mesma, se fosse há 6 meses atrás, as pessoas falavam assim pra mim, olha, Sibeli, atende online. Eu falava assim, não, de jeito nenhum, porque eu não acho que vai ser bom. Eu colocava um monte de desculpas, né? Eu colocava um monte de desculpa pra não atender online. Eu falava assim pras meus colegas, olha, quando eu tiver um paciente e ele pedir online, eu passo pra vocês. Aí elas falavam, beleza. Aí chegou o começo de abril e eu recebi a notícia que todos os meus pacientes eu teria que atender apenas online. Aí na hora eu fiquei em choque. Passou a primeira semana, eu tava assim, gente, façam terapia online. É muito bom.
E eu adorei, assim, eu penso em, depois da pandemia, tirar um dia por semana para atender só online. Tanto que agora eu tenho, assim, pacientes de outras cidades, coisas que isso não seria possível Que se a legal. gente tivesse daquele jeito que era antes. Então foi uma mudança, assim, muito grande e cada um, assim, no seu ambiente deve perceber o que dá para permanecer depois da pandemia. Então são várias coisas, né? Eu acho que até você falando sobre isso, quando a gente fala sobre a pandemia como desculpa, eu acho que quando a gente está usando a pandemia como desculpa, né? Mas a gente pode voltar antes e usar qualquer coisa como desculpa para não fazer. A gente acaba meio que se escondendo daquilo, não querendo ver aquilo para não evoluir também, né? Você Com tentou meio que certeza. ficou nessa coisa meio preocupada, e aí, no fim das contas, quando você foi e fez, você viu que era legal e aceitou. E se não fosse legal também, você falava, ah, vou ficar em casa hoje dormindo e tudo bem, não vou atender. Mas você viu que vale a pena, Sim. né? Com certeza. É isso que a gente precisa desenvolver, todos nós, sabe? Provar as coisas e se arriscar um pouco mais. Porque a gente pensa assim, nossa, uma pessoa super corajosa, é aquela pessoa que vai lá e faz tudo que aparece, que aceita todos os desafios. E é muito fácil para ela, quando na verdade não é. A pessoa corajosa é aquela que tem medos, tem incerteza, fica assim, sabe? Com medo de fazer as coisas, mas ela aceita aquele desafio, mesmo com essa incerteza de se vai dar certo, se não vai dar certo, ela vai lá e tenta, e aí depois ela tira uma conclusão. Mas não quer dizer que essa pessoa não sente medo. Que ótimo, bom ouvir isso, sabia? Tô mais tranquilo. A Mari perguntou aqui, ó, você acha que as pessoas saíram melhores da pandemia? Ah, depende muito, né? Depende da forma que cada um foi percebendo essa pandemia. Como eu falei, para algumas pessoas é o tédio, para outras pessoas é a fome. Então, algumas pessoas se espiritualizaram mais, começaram a meditar. Outras pessoas começaram a aprender um instrumento novo. E muitas pessoas estão olhando para a sociedade de uma forma melhor. De uma forma assim, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Então, eu acho que essas marcas positivas, elas vão ficar assim. Quem durante a pandemia tentou encarar da melhor forma possível, ajudando, dando um significado novo nas coisas, vai sair melhor. Porque a gente tem que pensar que uma situação, ela não vai ser igual para pessoas diferentes. Então, assim, eu tenho uma visão da pandemia, você tem a sua, e para cada pessoa a pandemia vai ser uma coisa. Muito bom. Olha só, a Baby Moretti falou com toda certeza ela vai dar mais valor para cada convite para sair. Olha que loucura, né? Como a gente percebe isso quando a gente não tem. É sempre isso, parece, né, Sim. Sibeli? Muita gente está falando isso, mas a gente tem que considerar isso de verdade, porque não pode ser só uma coisa de, ah, eu tô privada disso, então quando vier eu vou fazer, aí na hora que chega mesmo o convite que tem a situação, aí já começa, ah, mas ficar em casa foi bom, eu consegui lidar bem, assistir só minha série também foi bom. Então a gente tem que colocar em prática mesmo, né? Não pode ser só essa emoção de volta e várias coisas aí que são Eu, importantes da gente eu não considerar. sou uma pessoa que dá desculpa, não, para nada. Eu vou e faço, e se eu não posso, eu falo não posso, não consigo. Mas uma coisa boa dessa pandemia foi organizar o meu tempo. Eu acho que isso foi muito importante, assim. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas organizar o tempo e ver que tem coisas que eu preciso e coisas que eu não preciso fazer. Tem coisas que eu posso fazer naquele horário e posso fazer depois, assim. Eu posso organizar. E isso é muito bom para... Aí a gente volta no tema. É muito bom para não ter que dar desculpa nenhuma, né? Para você falar assim, eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso amanhã. Ah, mas é que não tem mais é que, não dá e eu vou fazer isso amanhã. E ponto, né? Você se firmar também no que você quer. Sim, com certeza. E estabelecer uma rotina é muito importante para quem está em casa, porque a gente tem assim, é meio que o nosso cérebro fica programado para que eu saio de casa, eu assumo uma postura de produtividade, que eu tenho que fazer várias coisas. Quando eu entro dentro da minha casa, eu já fico mais relaxada, eu já coloco uma roupa melhor, assim, mais confortável, um pijama, ou eu fico descalço. Então, assim, é normal, gente. Sai de casa, tem uma postura, entra dentro de casa, eu relaxo. Mas e se a gente não sai de casa por muito tempo? A gente não pode ficar o tempo todo relaxado. Então a gente tem que fazer uma rotina de que dentro desse período eu tenho tais coisas para fazer. E quando eu termino, quando eu começo meu trabalho, é totalmente diferente. Eu preciso me programar para isso, sabe? Para o organismo também, para ter essa compreensão de que dentro da minha casa agora também é meu local de trabalho.
Porque muita gente ficou mais cansada de fazer o trabalho em casa. E eu mesma, no começo, não me adaptei bem pelo seguinte. Não tem aquela coisa de você terminar no fim do dia e relaxar como antes. Às vezes você corre risco de ficar ligadão o tempo todo, sabe? Tipo, terminei o serviço agora, mas amanhã, daqui a pouco, já tenho que voltar. Então eu fico mais cansado, mais exausto. E uma rotina um pouco mais regrada ajuda muito nisso. Passar um perfume logo cedo ajuda a trocar de roupa, né? Tirar o pijama é muito importante. Por isso que eu já durmo de cueca para mentira, nada a ver. Olha só, a Luinan mandou, amei, reunião de meia hora pelo celular. Lu, a gente tem coisa que resolve em 15 minutos pelo celular, ia ser maravilhoso. Psiconeide, hoje estamos no mundo digital. A Luinan tá amando isso. Deixa eu ver. Ai, mandaram alguma coisa aqui que eu não posso ler, mas é maravilhoso. Temos que aprender a co-criar, reinventar. Eu acho, gente, é tão legal se reinventar, isso é tão importante, né? Se reinventar é muito bom. A Elaine Paulista, 77, sempre bom participar das suas lives. Ah, da minha ou da sua, será? Pode sempre, esteja sempre aqui. E o Wagner mandou, a roupa é o mais antinatural que existe. Olha, Wagner, que loucura, hein? Por isso que no meu apartamento é só nude. Fabi Piscinato, eu uso uma boa técnica, fecha a porta do escritório e já ajuda. Eu jamais conseguiria. Você sabe, Sibeli, que eu nesses tempos todos, desde o começo, eu em nenhum momento saí, em nenhum momento eu fiquei em casa. Eu saí para trabalhar todos os dias aqui na TV. Então, meu tempo, eu não tinha desculpa para dar. Né? Não tinha, mas é que do coronavírus. No começo até a gente tentou achar alguma coisa para nossa cabeça tentar entender o que estava acontecendo. Mas, no fim das contas, a nossa vida foi seguindo. Né? Então, eu acho que o nosso tempo de entender as coisas é diferente para quem está saindo de casa e para quem está fazendo home também, né? Uhum. E as coisas vão mudando, né? Cada hora é uma orientação, então as pessoas ficam confusas e cada um tem que achar, por isso que você tem que aprender a se perceber. Porque as pessoas ficam ansiosas e a ansiedade, ela é uma desconexão com o presente. Você tá ansioso quando você não tá vivendo o agora. Então, se você estiver lá na frente, você vai sofrer, porque vai chegar em um momento. É bom a gente se programar. A ansiedade, ela é positiva num certo grau, sabe? Ela não pode ser assim, ela é horrível. A gente tem que pensar na ansiedade como se fosse a dor. Se a gente não sentisse dor, a gente tava ferrado. Eu ia encostar numa coisa e eu ia me queimar. Eu ia cair, ia quebrar a perna e só ia perceber quando a perna estivesse torta. Então, sabe, a ansiedade é isso. É esse sistema de alerta que mostra que alguma coisa tá errada. E alguma coisa está errada, né? A gente tá passando por um momento que a gente não esperava. Então, é necessário se conectar com o presente. Isso é o mais importante. Parar de dar desculpa na vida. Se você quer, faça. Se você não quer, não faz. Né? Você está se machucando e está fazendo outro de bobo ainda, né? Tem isso. Sim. E quando a gente decide fazer uma coisa diferente, uma coisa que a gente tem medo, é uma escolha, sabe? Se expor é uma escolha que a gente fala assim, olha, eu vou tentar tal coisa. Às vezes essa coisa de, eu não tô com vontade, então é melhor não, a gente vai ficando com muito melhor não, e a gente não cresce na vida. A gente não procura um emprego melhor, a gente não faz várias coisas que são importantes. Então, esse medinho aí, ele é importante e a gente precisa avaliar bem se não vale a pena insistir um pouquinho e enfrentar ele. Muito bom. Sibeli, eu adorei nosso papo, foi incrível. Muito obrigado por receber a gente, por conversar e por falar um pouquinho e por ser profissional assim e comentar com a gente e falar sobre esses temas que são tão atuais, né? A gente está vivendo tanta coisa, tantas emoções ao mesmo tempo que às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. E é muito importante a gente falar com uma profissional que entende, que ajuda e que está conversando com a gente assim como se fosse nossa amiga. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço, tô aproveitando muito das redes sociais agora para compartilhar um pouco da psicologia, dessas coisas que antes da pandemia também eu não me dedicava tanto. Então tá aí mais uma coisa que eu agreguei aí, consegui agregar na minha rotina e fiquei super feliz do nosso bate-papo, muito bom, interagir com as pessoas, as perguntas, tudo muito, muito positivo. Eu viajo demais nas perguntas, eu fico preocupado, porque quando eu sento aqui, eu começo a olhar, eu começo a viajar na pergunta. Eu falo, gente, eu estou viajando no cosmos, sei lá, na loucura. Eu falei, eu acho que eu estou pensando demais na vida, dessas coisas. Estou normal, mais ou menos? Eu acho que, assim, as perguntas que você
fez são as perguntas da maioria das pessoas, sabe? Tem essa ansiedade, como que vai ser? Como que eu vou voltar? Então é bem normal essa preocupação, sabe? Vem um monte de coisas mesmo. É bem comum isso. Ah, eu acho que eu tô tranquilo, assim. Eu tô pensando no carnaval, mas aí eu tô me enganando. Aí eu tô dando uma desculpa para mim mesmo, assim. Não, tudo bem se não tiver carnaval ano que vem, não tiver vacina, tá tudo ótimo. Aí eu fico nessa, assim, não, imagina que eu tô preocupado, tá tudo bem, não. Mas não, eu tô entendendo que tá tudo bem, assim. Mas eu acho que eu tô até levando na boa tudo isso que tá acontecendo. Tomara que... Vamos sair logo dessa, com certeza, né, Sibeli? Sim, com certeza. A gente tem que esperar e a gente tem que manter a esperança. Não adianta a gente ir por outro caminho se a gente não se manter assim, firme e com fé que vai dar tudo certo. É muito difícil encarar essas coisas, né? Então é só aguardar. O nosso objetivo é chegar até o final dessa pandemia e desse problema que a gente está passando com o menos dano possível. Então a gente tem que se focar nisso, né? Sim, com certeza. Então tá bom. Sibeli, obrigado, viu, pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Até Obrigado. mais. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.